Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no sexto dia da semana e, portanto, nós estamos no sexto dia do Shabat. Hoje é o dia 23 de julho do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 14 do mês de Ave, do ano 5781, a contar da criação. A partir deste momento, praticamente em todos os quatro ventos do mundo, de leste a oeste, norte a sul, o povo judaico está se preparando literalmente para o Shabat, bem como os Bnei Noach nos quadrantes também estão se preparando aí para receber o Shabat, enquanto que o nosso amado irmão mais velho vai guardar o Shabat com suas 39 mitzvot. Os Bnei Noach nos quadrantes do nosso mundo estarão aí honrando o Shabat, fazendo com que realmente seja reconhecido cada vez mais que há um só Criador, um só Deus, e que Ele criou e formou todas as coisas. Que Deus é tudo, tudo é Deus e nada há além dele. Para que ele possa existir e continuar a existir por toda a eternidade, ele não precisa de nada e de ninguém. Enquanto que, por outro lado, tudo o que existe no mundo visível e no mundo invisível precisa dele para poder continuar a existir. Então esse é o nosso grande Deus, esse é o nosso Deus, como diz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Fora dele não há Deus. E é por isso que através do profeta Isaías, Deus fala de uma forma bem simples e bem concreta, para que todos possam entender de forma correta. Quando ele nos diz lá no capítulo 43, versos 9 a 11, onde ele nos fala exatamente da questão que eu sou Deus e fora de mim não há Deus e Salvador. Portanto, só há um Deus e um Salvador, que é Ele mesmo, o único Criador, o único soberano dos universos, o único soberano dos mundos, e é Ele, somente Ele pode dizer, eu sou. E por isso, é o que nós vimos aí durante essa semana, e estamos vendo aí, sobre a questão dos 10 mandamentos, a Aseret Hadibrot, as 10 palavras, os 10 ditos, em que o Eterno diz, eu sou teu Deus, o Senhor, teu Deus. Então, por isso, ele fala de forma bem clara para o povo de Israel, eu sou Deus, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E no segundo mandamento, não terás outras divindades diante de vós, porque eu sou Deus zeloso. E nesse aspecto nós estamos aí realmente diante do único e verdadeiro monoteísmo. No mundo moderno, falam-se de 3 grandes religiões que vivem o monoteísmo, e na realidade não o é. O judaísmo é, de fato, o único e verdadeiro fundamento do monoteísmo. O único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único Criador, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Então, o monoteísmo com fundamento judaico e seguindo as orientações rabínicas é, de fato, estar vivendo e vivenciando o verdadeiro monoteísmo. Por isso que os nossos sábios falam, principalmente Maimônides, um dos grandes teólogos, vamos assim dizer, para que todos possam compreender, das escrituras da Torá, fala de forma bem clara que todo não-judeu que abraça a fé monoteísma com fundamento judaico e tem a orientação rabínica, se dedica a conhecer e a obedecer às 7 leis universais e a estudar a Torá, é comparado ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E isso é algo precioso, maravilhoso para os não-judeus,
que realmente abandonam toda aquela veredas antigas, né? As veredas antigas que recebemos, né? Dos nossos pais de forma errônea, e abandonando essas veredas antigas e se ligando, conectando com o verdadeiro Deus e Salvador através do monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, nós estamos aí vivendo a fé dos nossos heróis da fé, que estão escritos no Tanar, em todo o Tanar, bem como na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então louvamos a Hashem, que nós estamos aí chegando mais no 6º dia, e com o pôr do sol de logo mais estaremos adentrando no dia sagrado do Shabat. Mais uma semana se passando, e hoje nós estamos no 6º dia, o 6º dia do Shabat, e o 6º dia da nossa leitura, da nossa paraxá semanal, Vait Hanan, que significa eu implorei, eu roguei graça a Hashem, e é a nossa 45ª paraxá, do nosso 5º e último livro, né, da nosso ciclo dos estudos de Torá, referente a este ano, ok? Então, vamos em frente na nossa à tarde com a Torá. Hoje nós estamos 320 dias, e a nossa gota de sabedoria, que nós vamos ver do nosso Rebbe, Baruch Hashem, Josélio Tavares, Silveiras, né, ali, Cachoeira Paulista, se não me engano, né, o Josélio, Shalom, Shalom, um Shabbat Shalom a ti, família, a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, Shabbat Shalom a ti, família, Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, um Shabbat Shalom a ti e família, Carla, o Jaime Rafael, Shabbat Shalom, Jaime, a ti e família, lá na cidade de Girona, Espanha, Baruch Hashem. Temos aí também, quem mais? Deixa eu ver aqui, o Luiz Ribeiro, né? Shalom, Luiz Ribeiro, Shabbat Shalom a ti, a esposa Luzinete, família, Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Quem mais? Vamos ver aqui. Adão Faustino da Costa, né? Lá da cidade de São João de Deus, Goiás, Baruch Hashem, Adão Faustino, Shabbat Shalom a ti, família. Ao Tiago Lacena Dias, lá de Paulista, Paraíba, Shabbat Shalom também a ti, Tiago, família. Adão Faustino, São Luís de Montes, tá. Então, Adão, São Luís de Montes, Goiás, né? Montes Belos, né? Goiás, se eu não me engano, assim, né? Shabbat Shalom a ti, a família. O Claudinei Alexandre, de Itajubá, Minas. Shabbat Shalom, Claudinei, a você e família também. Baruch Hashem, estamos aí, né? Daniglésia Cardoso de Menezes, Shabbat Shalom a ti e família Daniglésia. Adão Faustino, Goiás, né? De Goiás, Baruch Hashem. Graças damos. Vamos para a nossa gota de sabedoria, à medida que for aparecendo mais participantes, vamos aí dando um Shabbat Shalom. A nossa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Sadik, o justo da nossa geração, a liderança da nossa geração, né? Nos fala da seguinte forma, né? Mas como nós estamos dentro daquele grupo de ensinamentos que tem o título Fé e Intelecto, né? Então, mais uma vez aqui, mais uma gota de sabedoria com este tema aqui, vem para realmente nos falar de forma muito profunda, né? Então, vamos ver o que fala ali. O intelecto é a fronteira final da divindade, pois o Zohar diz: nenhum pensamento pode compreendê-lo de modo nenhum. Ou seja, intelectualmente não se compreende Deus. Ok? E quando diz também que o intelecto é a fronteira final, por quê?
Porque quando chega nesse momento da nossa fronteira, afinal, nosso intelecto, que nosso intelecto, já vimos aqui, né, é finito e mortal. E realmente, para compreender a sabedoria infinita de Deus, não tem como, ok? Como nós já vimos aqui também nesta semana, onde nos fala aquilo que nós compreendemos é aquilo que nós precisamos viver. E essencialmente, o que nós precisamos viver, que é a nossa missão suprema, é exatamente preparar o mundo, transformar este mundo para ser o lar de Deus. Essa é a nossa missão suprema, ok? Então, por fim, a divindade terá de vir morar até mesmo naquele lugar que, por definição, não pode contê-la. Ou seja, a própria divindade, a própria Shekhinah, a presença divina, ela vem finalmente morar no nosso intelecto, o lugar que, por definição, não pode contê-la. Na realidade, a nosso intelecto, a nossa mente, ela não tem como conter a dimensão da presença divina e da sabedoria divina. Mas aí nós contemplamos o que? A grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus que ele tem pelos seus. Que mesmo assim, ele vem, essa divindade vem morar no nosso intelecto, que não pode contê-la, mas ele faz isso. E aí nós vemos realmente, mais uma vez, quando se fala que o Eterno é o Pai das misericórdias, realmente ele é o Pai das misericórdias, sem limites. É uma questão de emuná, confiança em Deus. Ok? Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, Inês, Shabbat Shalom a você, família. A mente deve lutar para entender tudo que pode, e depois ainda mais para saber aquilo que não pode saber. Ou seja, a mente deve lutar para entender tudo o que pode entender. Então, por isso que Maimônides, ele fala, e os demais sábios concordam com ele, principalmente dentro do aspecto, né, que nós estamos falando para não-judeus, Benei Noach. Então, todo Benei Noach que realmente dá esse passo precioso de emuná, de confiança e fé em Deus, e vem realmente estudar, obedecer, aplicar no seu dia a dia as 7 leis universais e o estudo da Torá, então é chamado, é comparado, melhor dizendo, ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Por outro lado, para você poder ver a dimensão desta realidade, desta bênção que é realmente como não judeu se dedicar ao monoteísmo com fundamento judaico, todo judeu em si, ele não pode ser comparado ao Kohen Gadol. Mas o não-judeu que faz a sua conversão para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, ele já pode ser comparado ao Kohen Gadol. Então é algo realmente espetacular em nível celestial, em nível espiritual. E então, diz, a mente deve lutar para entender tudo que pode. Por que lutar para entender tudo que pode? Porque você não recebe nada de graça. Não adianta você esperar cair do céu sabedoria divina e você estar de braços cruzados na rede, em sombra e água fresca, esperando que a sabedoria de Deus se revele para você. Por isso fala, né, o nosso Rebbe. Então a mente deve lutar para entender tudo que pode. Esse lutar significa trabalhar, se esforçar, ter bom ânimo e realmente se fazer um alto sacrifício para poder o quê? Se dedicar a estudar, a ler, a compreender, né? Assistir vídeos que estejam ligados a isto, né? Os áudios e assim sucessivamente.
Então é lutar, né? A nossa mente precisa lutar para entender tudo o que pode. Porque aquilo que é revelado, aquilo que nós podemos compreender, está à nossa mercê. Só que você tem que ir atrás, você tem que ir em frente, você tem que avançar. Então, por exemplo, esses momentos que nós passamos juntos aqui, em A Tarde com a Torá, né? Tanto pelo Facebook como pelo YouTube, são momentos preciosos para todos nós, porque é uma forma de lutar, é uma forma de autossacrifício. Você vai precisar tirar um tempo, uma hora, para você poder participar, né, entre aspas, na nossa sala de estudos e poder ouvir, aprender, né, fazer questionamentos, etc. e tal, né? Então, é uma forma de lutar, é uma forma de autossacrifício. Mas não pode estar limitado apenas a isto. Nós temos aí as nossas lives dos nossos rabinos, Yaakov Gerenstadt, o nosso Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brand, né? Que são os 3 rabinos que o nosso movimento Bnei Noah está diretamente ligado, pois a liderança do nosso movimento Bnei Noah Brasil tem a sua liderança o Rav Yaakov Gerenstadt. Então esses 3 rabinos são os que estão ligados diretamente ao nosso Rav, né? Ao nosso movimento Bnei Noah Brasil, com a liderança do Rav Yaakov. Então são esses 3 rabinos fundamentalmente que nós precisamos aí estarmos cada vez mais dedicados em poder ouvir os seus ensinamentos, né? Para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. E depois ainda mais para saber aquilo que não pode saber, né? Então essa luta depois ainda mais para saber aquilo que não pode saber, é interessante essa retórica, né? A mente deve lutar ainda mais para saber aquilo que não pode saber. Por que uma luta para saber aquilo que não pode saber? É no sentido de que nós, seguindo os nossos passos dia a dia, ou seja, a nossa jornada monoteísta, passo a passo, momento a momento, né? Estudo a estudo, certo? Então, quando você compreender todas as coisas, aí você pode começar a lutar para compreender aquilo que não pode saber. Então, quer dizer, até chegar a este ponto, você tem um bom e maravilhoso trajeto a percorrer. Se você pula esse princípio e já quer ir para os finalmente, e aí poderá realmente a sua mente entrar em confusão. Então, por isso, o que é usado muito dentro da própria sabedoria judaica é a questão do nascimento, né? A concepção, a gestação de 9 meses, o nascimento, o bebê, né? E depois as faixas de tempo que ele vai transcorrendo para poder chegar cada um na sua realidade faixa etária. Então, você quando nasceu, você não se tornou adulto de imediato. Quando você nasceu, você já não sabia, né, que 2 mais 2 são 4. Então, a partir do momento que você nasceu, você teve que percorrer um trajeto, um percurso, sem pular etapas. Assim é a nossa jornada de fé. Assim é a nossa jornada de emuná, a nossa jornada monoteísta. Seguindo os passos, sem sombra de dúvidas, chegaremos ao momento da nossa história, né? E da história da humanidade, da história do mundo. Chegaremos naquele momento precioso, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final, onde todas as coisas serão curadas, saradas, de fato todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. O justo e o verdadeiro Mashiach que se revelará, que ele é único também, né? Não tem outros, né? Ele vai se revelar, o único e o verdadeiro Mashiach, e então ele estará arrebanhando, no modo de dizer, os judeus dos 4 ventos do nosso planeta para Eretz Israel.
E em seguida ele estará se dedicando, né, na construção do terceiro e definitivo templo, né? Só por esses dois sinais, só por essas duas profecias que nós temos aí, como tantas outras, né? Então nós temos aí essa certeza, né, amados, que o verdadeiro Mashiach, ele não vai sair por aí atrás da banda, né, dizendo, eu sou o Messias. Ele estará trabalhando, ele estará cumprindo a sua missão, certo? E aqueles que o reconhecerem como tal, que estarão debaixo da mesma graça. A começar pelo nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, que é o princípio do ponto-chave da nossa redenção final para as nações também, né? Então, a princípio, ele vai estar ali, colocando a casa em ordem, para que as nações serão colocadas na sequência também em ordem. Por isso, é só nesse tempo que se cumprirá a profecia, que a palavra de Hashem, a Torá de Hashem, sairá de Jerusalém para as nações. E então a Torá, ela encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, assim a palavra de Hashem cobrirá toda a face da terra. Depois de arrebanhar os judeus dos quatro ventos do planeta e a construção do terceiro templo. Quem estiver atento, estará atento. Quem estiver realmente com seus olhos e ouvidos abertos ao mundo espiritual, compreenderá todas as coisas e não será enganado, como até aqui estão se batendo naquela famosa tecla, né? O povo judeu fará um pacto com o falso Messias. Essa é mais uma falácia que vem através de milênios, para que as nações não deem credibilidade ao povo de Israel como povo escolhido de Deus. Não dê credibilidade ao povo de Israel como o filho primogênito de Deus. E aí eles vieram com essa retórica, com essa falácia, com essa mentira, e apresentaram outro personagem dizendo que é o filho primogênito de Deus. E não é, de forma alguma, certo? As escrituras falam bem clara, né? O filho primogênito de Deus é o povo judeu. E como Deus não é um homem para mentir, e nem um filho do homem para pular cerca e arrumar um filho bastardo, ele só tem um filho primogênito, o povo judeu. Então, por isso, os que realmente têm a humildade de procurar compreender a palavra divina, Deus dá sabedoria para discernir. Mas aqueles que se fincam, se aprofundam na sua própria sabedoria, como diz Provérbios, né, tornam-se loucos na sua própria sabedoria. Por isso, o nosso Deus é a fonte inesgotável da sabedoria. Baruch Hashem, vamos em frente. Yaritza Verônica, Chile, e Sara Bauer, Rio de Janeiro. Shabbat Shalom para vocês e família nesse sexto dia do Shabbat, ok? A nossa sexta aliá de hoje, ela está no capítulo 6 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, e vamos até o versículo 25. Aqui nós teremos nesses versículos o cumprimento dos mandamentos por amor, e manter-se fiel a Deus é algo primordial realmente para as nossas vidas. São dois temas que teremos aqui na nossa leitura. E para finalizarmos, nós estaremos falando sobre o Shabbat Nahamu, que a partir do pôr do sol, nós entramos naqueles 7 sábados, chamado de Nahamu, Nahamu, né? Consolai, consolai o meu povo. São 7 sábados que nós temos aí a Haftará, as porções do profeta Isaías, que nos fala exatamente sobre o que Deus diz, né? Consolai, consolai o meu povo. Então, no final,
nós estaremos falando aí sobre o Shabat Nahamot, que estaremos adentrando ao pôr do sol de hoje. Então vamos à leitura, capítulo 6, verso 4, com os comentários de Rashi, ok? Além de cumprirdes os mandamentos de Deus por seres legalmente obrigados a fazê-lo com base na aliança que ele estabeleceu convosco no Monte Sinai, deveis cumpri-los também por amor, porque, motivados pelo amor, vós os observareis, mesmo quando isso parecer inconveniente, penoso ou desvantajoso. Esse amor, por sua vez, deve fundamentar-se na consciência de que Deus é a única deidade verdadeira, é o único e o verdadeiro Deus. Portanto, ouve, ó Israel, embora Deus seja atualmente apenas nosso Deus, porque só nós, como nação, o aceitamos como único soberano. Deus é um e única deidade verdadeira, e virá o dia em que ele será reconhecido como tal por toda a humanidade. Se realmente considerares essa verdade e todas as suas implicações, amará Deus, teu Deus, com todo o teu coração, isto é, com toda a sinceridade absoluta, e até canalizando para servi-lo a tua inclinação para fazer o mal, e à custa de tua própria alma. Isto é, mesmo que para isso tenhas de sofrer martírio, e com todos os teus meios materiais, ainda que os valorizes mais do que a própria vida, e independentemente de ele, te tratar bem ou aparentemente não. Então aqui, nos comentários de Rashi, com a Torá escrita, nós temos aí sobre essa questão de amarás Deus, teu Deus, com todo o teu coração. Todo o teu coração significa toda a tua sinceridade absoluta. Lembramos-nos, de que Deus não tem como ficar brincando com ele, Não há como fazer barganha com Deus. Deus é Deus e nós somos as criaturas. Não podemos inverter o papel em hipótese nenhuma, ok? Leucádia Pereira, Shabbat Shalom a ti, a família, Leucádia. E também nos fala, e servi-lo mesmo com a tua inclinação para fazer o mal. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a alma divina e a alma animal. Então, uma das funções primordiais da nossa alma divina é trazer a alma animal para servir a Deus. Então, dessa forma também, colocarmos a nossa própria alma animal a serviço de Hashem. E mesmo se for à custa da tua própria alma, Então, fazer isso daí. Isto é, mesmo que para isso tenhas de sofrer martírio, ou seja, aquilo que se fala os nossos sábios, com referência a santificar o nome de Deus para não negar a fé, a emuná para com Deus. E com todos os teus meios materiais, ainda que os valorize mais do que a própria vida, e independentemente de ele te tratar bem ou não, aparentemente. Muitas vezes nós, quando fala aqui, o Rashi, sobre a questão, com todos os teus meios materiais, realmente colocá-lo a serviço de Hashem. Seja você rico ou pobre, você precisa colocar realmente os seus meios materiais, financeiros, a serviço de Hashem. Entre outras coisas, nós aqui tem a observação do nosso Rashi, que diz, ainda que os valorize mais do que a própria vida. E é uma realidade, tem muitas pessoas que valorizam os meios materiais e financeiros mais do que a sua vida. Para eles, a questão material e financeira é mais importante do que a própria vida. Por isso que muitas vezes se fala por aí, que fulano de tal morre de tanto trabalhar,
porque valoriza mais o materialismo e o financeiro do que a própria vida e do que a própria família, né? Esse que é o problema, né? Que adianta a pessoa ela realmente morrer de tanto trabalhar, sendo que o salmista diz que o Eterno lhe dá aos seus amados o descanso, o repouso, né? E então, às vezes acontece a pessoa que morre de tanto trabalhar, né? E quando chega em casa não tem tempo para a esposa ou para o marido, né? Porque tem mulheres também que trabalham aí tanto que parece que vão morrer de tanto trabalhar, né? Depois chega em casa não tem tempo nem para o marido e nem para os filhos. E aqueles que também, né? Não tem tempo nem para a esposa e nem para os filhos. Então o que adianta isso daí? Qual é o ganho disso? Se você perde a sua própria vida, se você perde a sua família, qual que é o lucro disso daí? O que você ganha? Por isso que Salomão em Provérbios ele fala de forma bem clara, né? Vale mais o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Porque o muito sem Deus é como um saco furado. Entra pela boca de cima, sai pela boca de baixo. Não tem como, é uma realidade. Então, por isso que aqui, os comentários de Irache, né, falando sobre esse aspecto aqui de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todos os teus meios, com toda a tua força, que simboliza os meios materiais e financeiros, é realmente dar o devido valor para aquilo que é eterno. Não é que você vai jogar dinheiro fora, em absoluto, mas você vai usá-lo com sabedoria, com inteligência a serviço de Hashem. E como dizem os nossos próprios sábios, né? A Tzedakah, que está dentro desse escopo de ofertas, dízimos, de todos os teus meios materiais e financeiros estar a serviço de Hashem, que é estar a serviço da sua própria vida. E por isso que os sábios dizem que é o melhor negócio que se pode fazer, né? Então essa é a realidade aí. Continuando então, né? Capítulo 6, o verso 6. Em virtude de tal amor, estas palavras, isto é, os ensinamentos da Torá, que eu te ordeno, que cumpras, parecerão sempre que a estudares, tão novas e viçosas, quando se eu as tivesse falado hoje a ti. Porque as manterás sobre o teu coração, isto é, perceberás que somente por meio do estudo incessante da Torá, serás capaz de nutrir consciência constante de Deus e amor constante a Ele. Além disso, transmitirás entusiasticamente teu conhecimento da Torá aos outros. Estudarás a Torá minuciosamente para o benefício dos teus alunos, a fim de que saibas sempre como responder às perguntas deles. Ademais, terás como principal ocupação os ensinamentos da Torá, e não outros assuntos secundários da vida mundana. Tu os discutirás quando estiveres sentado em tua casa e andando pelo caminho, melhor dizendo. Eles serão tua última preocupação quando te deitares de noite para dormir, e tua primeira preocupação quando te levantares de manhã. O tema dos trechos inscritos nos pergaminhos, que até hoje estavam em vossos tefilim, é o Êxodo do Egito. A partir de agora, acrescentareis aos tefilim este parágrafo que descreve como deveis amar a Deus. No tefilim da cabeça escrevei-o em um pergaminho adicional, que será o terceiro, e colocai-o em um dos 2 compartimentos vazios. No tefilim, na mão, adiciona-o ao pergaminho único que já há ali. Atarás estas palavras como sinal sobre teu braço mais fraco, e serão como lembrança sobre tua testa, acima do ponto que fica exatamente entre teus olhos. Assim, os tefilim, de agora em diante, vos lembrarão não só os milagres do Êxodo, mas também o intenso amor de Deus que deveis sentir
ao contemplares sua singularidade. Escreverás neste parágrafo também sobre um pergaminho, e a colocarás o pergaminho em uma caixa, e pregará a caixa em uma das ombreiras de cada porta de tua casa, a ombreira à direita de quem entra. Ou abrirás um vão nessa ombreira e nele porás o pergaminho. Similarmente, pregarás tal pergaminho em teus portões, tanto os das propriedades particulares como o das áreas públicas. Esse pergaminho se denomina mezuzá, palavra que designa a ombreira a qual ele é afixado. Ou seja, nesse primeiro trecho aqui que nós temos da nossa aliada de hoje, que é do capítulo 6, verso 4 até o verso 9, nós temos aqui a nossa primeira porção ou primeiro parágrafo do Shema. Shema, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. É o Shema. É o primeiro parágrafo do Shema que nós temos aqui, né? Então, nós vemos aqui, com os comentários de Rashi, a profundidade dessa primeira parte do Shema. Então, quando nós formos fazer o nosso próximo Shema, e como nós o fazemos de manhã e à noite, que nós possamos ter essas dimensões dessas coisas aqui, né? A profundidade, ou seja, como que nós devemos amar a Deus e os seus mandamentos no nosso dia a dia. Então, o amor, ele é realmente fundamental. Por isso, os nossos sábios falam que para nós não-judeus, que abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, aprendendo com eles e com os demais sábios do nosso povo, nós realmente, eles falam que esse é um ato voluntário do coração, um ato de amor para com Deus. E isso para Deus é muito, muito e muito precioso. Se Deus, vamos dizer assim, numa comparação, mas sem perder as suas dimensões, o povo judeu nasce dentro desse aprendizado, dentro deste ensinamento, dentro desta vida de fé, de vida religiosa. O mundo não judaico, as nações, como nós vimos aqui num dos comentários de Rashi, onde ele fala, nós somos a única nação que realmente decidimos a servir a Deus. Então, no Monte Sinai, a outorga da Torá ela foi oferecida às 70 nações existentes da época, que representam todas as nações que viriam a existir posteriormente. Por quê? Porque as demais nações que vieram a existir como vieram até a presente data, elas são descendentes dessas 70 nações. E então, estas 70 nações, elas rejeitaram a Torá. Automaticamente, as suas filhas, as nações que vieram a existir posteriormente, seguiram o mesmo ciclo das nações mães, rejeitando a Torá. Dentro desse aspecto, você aplica isso na questão religiosa que circunda o mundo. Assim como as nações que vieram a existir depois do Monte Sinai, além das 70 nações vigentes na época, ou, portanto, as filhas das 70 nações, seguiram o mesmo curso. E dentro do aspecto religioso, aconteceu a mesma coisa. Das nações. O povo judeu permaneceu no seu monoteísmo bíblico, fundamentado de forma judaica, seguindo realmente a única, ímpar, singular manifestação que Deus fez no Monte Sinai para com o povo de Israel. Mesmo assim, Deus abriu uma cancha para que as demais nações pudessem ter a oportunidade de receber a Torá,
para que no futuro nenhuma nação pudesse dizer: Deus não nos deu a possibilidade de aceitarmos a Torá. Ele não nos deu escolha. Então, para cair por terra. É a mesma coisa que nós vimos com referência ao profeta Bilã. Para que as nações não pudessem reclamar que Deus não deu oportunidade às nações para terem um profeta à semelhança de Moshe, Deus deu Bilã para as nações. Mas Bilã se perdeu no caminho. Ele valorizou o seu ego, ele valorizou a questão financeira, material, e se deixou levar por elas. A fama, a riqueza, trouxe a perdição para Bilã. E as nações perderam a oportunidade de terem um profeta à semelhança de Moshe. Mas nenhuma nação poderá dizer que Deus não lhes deu oportunidades para ter a Torá e um profeta à semelhança de Moshe. Esse é o nosso Deus. Então, nessa primeira parte que nós vemos aqui do nosso Shema, nós estamos vendo essa realidade. E também nós vemos aqui, né, a questão do tefilim e da mezuzá, né? O tefilim são aqueles filactérios de couro que são amarrados ao braço mais fraco. Portanto, aquele que é destro, ele amarra na mão esquerda. Aquele que é canhoto, ele amarra na mão direita, né? Que é a mão mais fraca do canhoto, né? E depois tem o da cabeça, onde a caixinha preta ela se localiza entre os dois olhos. Por isso que a Kabbalah, a Zohar, chama a terceira visão. E isso simboliza a terceira visão, que é o quê? Exatamente o nosso intelecto a serviço de Hashem, a sabedoria que vem do alto. E depois fala da mezuzá, né? Que aquela caixinha que é colocado na ombreira, na entrada da porta da casa, para quem entra do lado direito, né? Até aqui, a orientação rabínica que nós temos é que o Benei Noah, ele não tem a obrigação de usar nem o tefilim, nem a mezuzá, e também o manto de oração, né? O talit. Pela inspiração divina, obviamente, quando o nosso rabino ele falar que algo pode ser usado, nós o faremos. Caso contrário, vamos continuar dentro do nosso escopo aí, ok? Nós sabemos, por exemplo, que tem rabinos que falam por aí que o Benei Noah não precisa cumprir nenhuma festividade, ele nem deve cumprir nenhuma festividade. São o que alguns rabinos dizem por aí, mas o nosso rabino não diz isso. Então, como nós temos um rabino na nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, são as suas orientações que nós seguimos. E as suas orientações que nós seguimos com referência a Shabbat, a Rosh Chodesh, o início do novo mês, as demais festividades que nós temos aí no calendário da Torá, né? E estão aí expressas nos calendários que nós temos em mãos. Então, cada uma desses particulares, aquilo que o nosso rabino nos orienta é aquilo que nós fazemos. E fazendo ou não fazendo aquilo que é pertinente, se faça, e aquilo que não é pertinente, não se faça, nós não nos sentimos inferiores em hipótese nenhuma ao povo judeu. Em hipótese nenhuma. A partir do momento que Maimônides diz que eu, ao abraçar a fé monoteísta com fundamento judaico, eu sou comparado ao Kohen Gadol. Então, e o rabino que é o nosso líder, ele está dentro desse mesmo escopo? Ponto final. Se aparece um outro rabino e diz o contrário, o problema é dele,
e o problema é de quem segue ele, ponto. Por isso que está escrito na sabedoria dos nossos pais, na ética do Sinai, né? Procure um rabino e sigam, ponto. Então esse negócio de você ficar que nem macaquinho pulando de galho em galho, Benei Noah não pode ser macaquinho, de jeito nenhum. Benei Noah macaquinho é um problema sério. Hoje ele pensa A, amanhã ele pensa B, hoje ele está pensando na macarronada, amanhã ele já está pensando na feijoada e não define nada, fica aí, que nem macaco, pula para lá e para cá. Então, Benei Noah não pode ser macaquinho não, segue a ética dos pais. Você quer viver o monoteísmo com fundamento judaico, com a orientação rabínica, escolha um rabino, vai com ele. Seja feliz, ponto. Agora você ficar pra cá, pra lá, lá pra cá e misericórdia, aí não vira nada. Aí na realidade você não é nada, porque você não definiu o que você quer ser. Então defina a sua vida, certo? Defina a sua vida. Defina o que você quer para a vida eterna. E você tem que decidir agora. É hoje que você decide. Se Mashiach se revelar hoje, você perdeu a oportunidade. Então, a nossa decisão ela tem que ser real, verdadeira. Então, nós temos aí o nosso Rav, Yaakov Geranstad, a nossa liderança. Junto com ele nós temos o Rav Michel Tabassanik e junto com eles dois temos o Rav Shimon Brand. Então, são esses três rabinos que eu procuro mais assistir, ouvir e aprender, ponto. Agora, se eles indicarem rabino A, B ou C, eu sei que esses rabinos que eles indicam é porque estão dentro do mesmo parâmetro deles. Então eu sei que eu não vou ser confundido. Eu vou seguir dentro de um mesmo padrão. Então, se porventura você quer seguir melhor dizendo, você quer ouvir algum outro rabino, entra aí no PV, converse com o Caio Scatini, que é a nossa liderança, Benei Noah, junto com o nosso Rav Yaakov, pergunta para ele, para o Caio Scatini. Caio Scatini, eu estou entrando aqui no particular contigo aqui, porque eu estou com vontade de assistir vídeo de Rabino X. É aconselhável? Se ele já tem conhecimento, ele vai responder para você de imediato. Se ele ainda não conhece o Rabino X, ele vai consultar o Rav Yaakov, vai conversar com ele, ele vai dar uma resposta e ele vai te responder. Mas não seja não seja um crentinho macaco, ou um macaquinho crentinho. Seja realmente um Benei Noah, com letras maiúsculas, né? E realmente põe em frente aí essa questão aí, ok? Então, por isso, né, amado, é a nossa caminhada. E aqui está dentro do Shema, e é onde que nós precisamos compreender. Como diz a introdução da nossa aliá de hoje, né? Cumprimento dos mandamentos de Hashem por amor. Então, a questão é, eu amo, então eu vou procurar servir o melhor. E dentro dessa questão de servir a Deus melhor, eu preciso realmente estar em consonância, em harmonia com o rabino que é a minha liderança. Agora, se você tem o Rabino X como seu líder e você fica aí, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples, você fica pescando no aquário de outros rabinos e depois chega ali naquele grupo ali e começa a fazer umas perguntas que, né, você não fala, o rabino diz tal coisa, mas o rabino aqui diz outra, querendo trazer confusão. Aqui não é lugar para confusão. Se você quer viver confundido, siga a tua confusão. Seja feliz com a tua confusão, pô. Mas nós precisamos estar realmente alinhados. É isso que é importante no nosso serviço a Deus com amor e por amor. É as coisas em ordem. Isso a Torá nos mostra, isso a Torá nos fala constantemente, e os nossos rabinos também. Então, é nesse sentido aí, ok?
Agora, a partir do verso 10 até o verso 25, nós temos aí, né, os versículos que nos falam sobre manter-se fiel a Deus. Então vamos à leitura. Capítulo 6, verso 10 até o verso 25. Quando Deus, teu Deus, te levar à terra que ele jurou a teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a ti, e te beneficiares de cidades grandes e boas que não construíste, casas cheias de todas as coisas boas que não encheste, cisternas talhadas que não talhaste no solo rochoso, vinhas e oliveiras que não plantaste, e comeres e te saciares. Toma cuidado para que essa opulência não obtida pelo próprio trabalho não te faça esquecer de Deus, que te tirou do Egito, da casa onde éreis escravos. Concede-lhe todo o respeito, concede ao Eterno todo o respeito que lhe é devido. Reverencie a Deus, teu Deus, e o adora. Só assim poderá jurar por seu nome. Não invoque seu nome levianamente, né? Então, nesse primeiro trecho aqui, o que nós temos aqui sobre a questão de manter-se fiel a Deus? Então, o povo israelita estaria tomando posse da terra prometida e eles teriam todos esses benefícios a serviço dele, do povo. Então, ele fala, tome cuidado para que a opulência, a abundância dessa terra, que vocês já encontrarão muito bem pronta ali, até vocês poderem trabalhar a terra para vossas produções futuras, não venham fazer com que isso te esqueças de Deus, certo? Que é aquele que tirou vocês da terra do Egito, a casa da escravidão. Concede ao Eterno reverência, respeito, concede a ele amor e o adore. Só assim poderá jurar pelo teu nome. É interessante que nós encontramos aqui que você pode jurar pelo nome de Deus, você pode jurar por Deus. Juro por Deus. Você pode, mas você tem que ter certeza que vai cumprir. Senão, um zip na boca, põe o zíper na boca, aí você fala assim, puxa vida, mas não adianta eu pôr o zíper na boca, a língua não cabe dentro da boca. Então põe uma tesoura na ponta da boca. A hora que a língua sair das suas dimensões, corta a língua, filho. Que jeito isso? Torá. Estudo. Essa é a questão. Certo? Então, não invoque seu nome levianamente. Ontem nós já falamos, né, sobre a questão de falar de forma leviana sobre a questão de Deus, né? Então, mesmo quando nós não citamos, né, o nome divino de Deus, nós sabemos que é o tetragrama e não tem expressão para ela, só o Kohen Gadol conhecia, ponto. Então, o tetragrama não tem como pronunciar. Qualquer segmento religioso que venha e diga, o nome divino de Deus, o tetragrama sagrado, é isso, mas aquilo você pode pronunciar dizendo tal expressão. Falácia. 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 Seja quem for, falácia. Os rabinos não falam. Os que detêm o conhecimento da Torá não falam. E eles falam, e os nossos sábios comentam, que esse nome, o tetragrama sagrado, formado pelas 4 consoantes do alfabeto hebraico, perdeu-se a sua expressão. Então, acabou, ponto. O que mais se aproxima, de fato, do nome sagrado, segundo os nossos sábios, é a expressão Ado-Nai. Então, essa expressão, certo? É para você falar nos seus momentos de prece, no seu particular com Deus. Ponto. Acabou. Simplesmente isso. Você vai fazer a leitura da Torá, leitura do Tanar, entre eles a leitura dos Salmos, e lá está impresso, né,
Adonai, então você está no momento de santidade na presença de Deus, que você pode falar. Agora, fora disso, no corre-corre do dia da vida, então normalmente as pessoas usam muito aquela questão de Deus, né? Então, mesmo não pronunciando o nome mais próximo da realidade do tetragrama sagrado, da mesma forma nós precisamos nos preocuparmos de não tomar o santo nome de Deus em vão, ou seja, né, ficarmos usando aí qualquer coisa aí, ai, juro por Deus, ai meu Deus, e fica aí acaba virando uma carne de vaca, né, como diz o ditado popular, né. Então, a gente precisa trazer sempre assim uma nobreza para quando nos referimos a Deus. Sempre termos uma nobreza nesse sentido, né? Então, né, por isso daí, né? Lembra daquela expressão que se dizia, ô fulano, por que você está falando tanto meu nome aí? Meu nome não é carne para andar na boca de cachorro, não. Lembra dessa expressão? Então, guardando as devidas dimensões, né, nós precisamos tomar cuidado, né, reverência, né, para adorá-lo cada vez mais, sem sombra de dúvidas aí, ok? Janete Severiano dos Santos, Buritis, Rondônia, Shabbat Shalom a ti, família Janete. Então, amados, né, dentro dessas questões até aqui, nós estamos vendo sobre a questão de amar a Deus e nos mantermos fiéis a Ele. É importante isso. Continuando o verso 14, do capítulo 6 de Devarim. Em vosso deslumbramento com a materialidade e o prazer sensual, não sigais outras deidades, em especial nenhuma das deidades dos povos que estão no vosso redor, e com os quais talvez vos familiarizeis, porque Deus, teu Deus, que, como sabes, é um Deus zeloso, está no meio de ti e não tolera infidelidade. Portanto, não adores ídolos, para que a ira de Deus, teu Deus, não se acenda contra ti e ele te elimine da face da terra. Além disso, não testareis Deus, vosso Deus, desafiando-o a satisfazer vossas supostas necessidades, como o testastes em Massá, em Merivá, as chamadas águas da discórdia, né? Foi onde que Moshe acabou ficando irado e bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Um outro detalhe aqui também, amados, que nós precisamos relevar, é quando nós lemos aqui na questão do versículo 14, com os comentários de Irache, onde ele nos fala sobre em vosso deslumbramento com a materialidade e o prazer sensual, não sigais outras deidades. Ou seja, na realidade, o materialismo e as dimensões do sexualismo, o sexo fora do casamento, estão todos eles ligados à idolatria. E isso é perversidade diante do Eterno. E como diz o comentarista Rashi, né, Deus é um Deus zeloso, o qual ele não tolera, não suporta a infidelidade. Assim como ele não tolera a infidelidade para com ele, ele também não tolera a infidelidade conjugal. Então, o marido e a esposa precisam manter realmente a fidelidade para não levantar a ira de Deus sobre aquele que vier a transgredir, né? Então, por isso, o casal precisa realmente viver na presença divina, né? Então hoje, né, no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 15 do mês Ave. E segundo os nossos sábios falam que para os solteiros e solteiras é um momento propício, né, para pedir a Hashem a alma gêmea. Então vejam bem, a alma gêmea, ela não está ligada ao materialismo e à sensualidade.
Se você escolher alguém pelo materialismo ou pela sensualidade, ou pelos dois, às vezes alguém tenha, né, um bom material, né, um modo de dizer, bem materialmente, financeiramente, e ainda por cima, né, aquela pessoa é uma pessoa fisicamente falando bela, então a pessoa escolhe por esses títulos, né, ou por essas qualificadoras, depois não vai se arrepender a caca que vai virar o teu casamento, né? Então, por isso, né, pedir a Hashem, a alma gêmea, que seja segundo a vontade dele, a sua alma gêmea que ele criou contigo, lá no Jardim das Almas. E que aí, quem ainda não se encontrou, estão aí perdidos aí para se encontrar. Então é um momento propício. Por quê? Porque depois de Tisha B'Av, o grande dia, né, no sentido de tragédias por causa da destruição dos dois templos. Então, a partir do 9º dia, vem então o tempo de consolar e consolar, e é o tempo do renascimento, é o tempo da consolação, é o tempo realmente de Deus responder de forma positiva às petições do seu povo judeu e dos Benei Noach, certo? Então, peça a tua alma gêmea, quem é solteiro, quem é solteira, né? E que isso aconteça de forma brilhante na tua vida, né? Abrindo apenas um parênteses aí, né? Eu quero ser convidado para a festa aí, né? Se não for para celebrar o casamento, pelo menos para participar da festa, que eu quero participar dessa alegria também aí. Aí a Edna e eu, a gente enfia a viola no saco e vamos aí. Né? Mas realmente, amados, agora no mês de setembro, né, a Edna e eu, nós estaremos aí completando 43 anos juntos, né? 4 anos de namoro e 43 anos de casamento, né? Eu desejo toda a felicidade para o casal, que seja no mínimo igual à nossa ou que seja superior, porque vou falar principalmente para os homens, né? O homem sem a sua alma metade, sem a sua bela esposa, nós estamos falando no sentido físico e material, ok? Estamos falando no sentido divino, né? Todo homem sem a sua bela esposa, ele é que nem uma barata tonta, meu Deus do céu, misericórdia, né? E toda mulher, né, solteira, que seja completada com a sua alma gêmea de uma forma preciosa e que seja de uma forma que realmente venha engrandecer o nosso bom Deus, né? E acima de tudo, fidelidade. Ok? Então, amados, amadas, né? Nesse sentido aí, para quem está solteiro ou solteira, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, uma graça maravilhosa, né? Quem sabe aí nas próximas lives aí, né? Alguém que queira, né? Espontaneamente falar aí, ó, estou casado há tantos anos com a minha querida ou meu querido, né? Então posta aí, sem sombra de dúvida. Se tiver tempo, ainda pode ir postando agora, não resta dúvida aí, né? A Leocádia falando, né? Solidão ninguém merece. É verdade, Leocádia. Aliás, Deus não fez ninguém para ser sozinho, né? Tanto é que quando Deus viu que Adão, depois que ele cumpriu a sua missão de dar o nome aos casais de animais, foi onde que nós temos a expressão ali, né, em Bereshit, né? Ele viu que o homem estava só e que não era bom o homem estar só, né? Então, realmente é uma realidade aí, né, amados, que tanto o homem como a mulher, solidão é algo terrível, né? E que o Eterno realmente dê, segundo a sinceridade de cada coração, de cada vida, dê uma resposta para esse tempo, para esse agora, né? Para que o Eterno responda de uma forma preciosa, maravilhosa, a sua alma gêmea, e que seja realmente algo precioso na tua vida. E depois, né, não esqueçam, hein? Vamos
Vamos colocar aqui à tarde com a Torá o seu testemunho aí. Né? Deus me deu a minha alma gêmea, aleluia, Baruch Hashem. E que seja precioso isso, porque não existe bens materiais ou financeiros que pague realmente um convívio precioso em que duas almas gêmeas se encontram e vivem, independente do tempo, independente da idade. Quando Deus dá alma gêmea, amados, é para completar mesmo. Baruch Hashem por isso, ok? Vamos continuar então. No capítulo 6, verso 16. Além disso, não testareis Deus, vosso Deus, desafiando a satisfazer vossas supostas necessidades, como testastes em Massá e Merivá. Ao contrário, guardareis diligentemente os mandamentos de Deus, vosso Deus, seus testemunhos e seus decretos, os quais ele vos ordenou por eles mesmos. Ademais, não limitarás a tua devoção à estrita letra da lei de Deus. Farás o que é certo e bom aos olhos de Deus, além das exigências explícitas de sua lei. Por exemplo, quando puseres à venda um campo, darás direito de preferência para sua aquisição ao proprietário de um campo adjacente. Também chegarás a um acordo com o litigante, em vez de exigir dele tudo que tiveres direito tecnicamente. Farás tudo isso sem pensar em recompensa, a fim de que Deus possa recompensar-te mesmo assim, e tudo esteja bem contigo. Vás e te aposses da boa terra que Deus jurou aos antepassados, né? Para expulsar todos os teus inimigos de diante de ti, como Deus falou. Se teu filho inteligente te perguntar em algum momento no futuro, dizendo: que base tens os testemunhos, decretos e normas que Deus, nosso Deus, nos ordenou? Dirás a teus filhos: fomos escravos do faraó no Egito, e Deus nos tirou do Egito com mão forte. Deus afligiu o Egito, o faraó e toda a sua casa com sinais e maravilhas grandes e terríveis diante de nossos olhos. Ele tirou-nos de lá para nos trazer e para nos dar a terra que jurou aos nossos antepassados. Deus ordenou-nos cumprir todos esses decretos para cultivar o respeito a Deus, nosso Deus, para o nosso bem todos os dias e para manter-nos vivos como estamos hoje. Teremos mérito por guardarmos esses decretos, estudando como cumpri-los corretamente, a fim de observarmos todo este mandamento diante de Deus, nosso Deus, exatamente como ele nos ordenou. Amém. Aqui nós encerramos então a nossa sexta aliá. Então vamos rapidamente aí para o nosso Shabbat Nahamu, né, para não ficar comprido aí o vídeo, ok? A nossa live aí. Então, o Shabbat Nahamu, os nossos sábios falam, e o Rabino Shmuel Butam, né, nos fala sobre isso daqui da seguinte forma. Shabbat Nahamu é o primeiro Shabbat depois de Tisha B'Av, que é o caso que vai acontecer no pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Quando recordamos a destruição do templo sagrado, que foi Tisha B'Av. Após a leitura da Torá, lemos a Haftará, que começa Nahamu, Nahamu, consolai, consolai meu povo, que é a porção do profeta Isaías, que amanhã nós estaremos lendo. Nossos sábios explicam o uso duplo da palavra consolai, o uso duplo. É importante nós estarmos conectados a essa questão. 2, duplo. Então, nossos sábios explicam que o uso duplo da palavra consolai, o povo judeu cometeu um pecado duplo, recebeu um castigo duplo. Simplificando os pecados do povo judeu, a destruição dos 2 templos. Então se refere a essa questão, porque a maior tragédia é a destruição dos 2 templos. Então o povo judeu pecou de forma dupla e recebeu o castigo duplo, a destruição dos 2 templos. E, portanto, é confortado duplamente.
Em outro local, nossos sábios comentam: como seus mandamentos da Torá também são duplos, assim também nossos consolos são duplicados. Por que esta ênfase no número 2? Os nossos sábios dizem: como um pecado pode ser dobrado? E o que significa a declaração que os mandamentos são dobrados? O termo dobrado e duplo refere-se às duas dimensões diferentes. Tudo na vida judaica, na vida do universo, né? Mas essencialmente tudo na vida judaica está ligado à Torá e seus mandamentos. Duplo. A destruição do templo e o nosso consolo. Duplo. Reflete então dualidade, pois tudo no mundo é composto de um componente físico e espiritual. Duplo. Um judeu é uma mistura de corpo e espírito. Corpo e espírito. Duplo. Que juntos formam um ser completo. Um judeu é considerado inteiro quando o seu corpo e sua alma estão funcionando juntos com qual finalidade? Para servir a Deus. As mitzvot, os mandamentos, são semelhantes, compostas destas duas dimensões. Toda mitzvah contém um componente espiritual, as intenções por trás dela, e um componente físico, a maneira pela qual a mitzvah é cumprida, né? Então, nesse aspecto aqui, o mandamento, ele tem um componente espiritual. Qual é o componente espiritual? A intenção por trás dela. Qual é a intenção de você cumprir um mandamento? Qual? Qual o objetivo? Tem que ter um objetivo. Se ele está conectado com Deus, com a vontade divina, maravilha. E o outro componente físico, a maneira pela qual o mandamento é cumprido. Ou seja, aquilo que nós vimos na questão da nossa aliada de hoje, sobre amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força, que representa as questões materiais e financeiras. Como que você coloca essa parte física, que está ligado físico, matéria e financeira, de modo falando, qual é a aplicação que você faz para que os mandamentos divinos sejam estabelecidos? Como que você faz da sua tzedakah? É isso que nossos sábios querem dizer quando declaram que as mitzvot da Torá são duplas. Similarmente, o pecado duplo cometido pelo povo judeu refere-se aos aspectos físicos e espirituais do pecado. Da mesma maneira, a punição que se segue à destruição do templo sagrado foi tanto espiritual quanto física. A destruição não foi limitada às pedras do templo, físico, matéria. O povo judeu foi punido também com a ocultação de Deus, a questão espírito, a questão espiritual. O próprio templo sagrado reflete essa dualidade. O templo era uma estrutura física, as pedras, madeira, cortinas e etc., todo bronze, prata, ouro, pedras preciosas, etc, etc. Porém, a luz divina com a qual era iluminado era infinita por natureza, a parte espiritual. Com a sua destruição, portanto, houve um golpe duplo, ou seja, afetou os dois aspectos. O físico, só ficou o muro, conhecido como Kotel, no mundo judaico, e no mundo entre as nações ficou conhecido como o Muro das Lamentações, uma forma pejorativa para tentar envergonhar o povo judeu. Então, por isso, quando nós nos referimos ao muro, que seja, de fato, não o Muro das Lamentações, mas seja o muro, no português, ou Kotel, no hebraico, que é mais honroso para com o nosso irmão mais velho. E também honroso para com o templo, o terceiro templo que será construído, como nós já vimos, com a questão, a participação humana e a participação divina, né? Então é mais honroso.
Por isso os nossos sábios dizem que o templo sagrado, quando ele for construído nos dias de Mashiach, então o nosso consolo também será duplicado, porque envolverá as duas dimensões, a física, a espiritual, a direita, a espiritual, e a esquerda aqui, a física, né? Justamente a espiritual está ligada à reste, à bondade divina, às misericórdias de Deus, e a esquerda, né, a questão material está ligada à força, que é o trabalho, né, que representa o mundo físico nesse aspecto aí do templo, né? Então, envolve as duas dimensões, ou seja, não só a estrutura física, mas também a estrutura ou a revelação divina de Deus. E como os nossos sábios dizem, né? Na realidade, o terceiro templo, ele será, nas suas dimensões físicas, maior do que os dois templos anteriores. Na sua dimensão espiritual, ela também será maior do que na dimensão espiritual dos dois templos anteriores, porque ele será definitivo, ele será eterno, porque a vida eterna será aqui, neste mundo que será completamente restaurado nos dias de Mashiach. Por isso, que os dias de Mashiach sejam para agora, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Com a graça de Hashem, a você, sua família, sua comunidade, um Shabbat Shalom com muita luz divina, com muita presença divina. Quem está sozinho ou sozinha, que seja porção dobrada da presença de Hashem. E cada solteiro, cada solteira, que o seu coração diante de Deus se derrame verdadeiramente com muita sinceridade e com muita clamor, para que Deus possa dizer a cada alma, seja dele ou dela, Nahamu, Nahamu, consolai, consolai este meu filho ou esta minha filha, dando a ele a sua alma gêmea. Que essa resposta seja para você, para hoje, e que ela se confirme para todos sempre. Shabbat Shalom, até amanhã.